Olá, meus alunos e alunas, dando início a mais uma aula de língua portuguesa para os 7º anos. Nessa videoaula, vamos tratar do tema coesão e coerência. Essa atividade está disponibilizada no site da Prefeitura, lá no 4º banco de atividades, ok? Quem não tiver acesso aí em casa, internet, computador, celular, pode se dirigir à escola, pedir para que a escola imprima o material, faça as atividades em casa, leia todo o material e faça as atividades e entregue na escola, ok? Eu peço com cuidado, mais uma vez, tenham um caderno, caneta, lápis, anotem as principais informações, façam as atividades com calma, clareza, ok? Procurem interpretar as questões, leiam e interpretem as questões, veja aquilo que as questões estão pedindo. Qual que é a essência da questão para poder responder, ok? Vamos dar início então aí à nossa aula com o assunto. Está aqui, né, no site da Prefeitura, vocês têm aí disponível, ok? Coesão e coerência. Nós vamos estudar 2 temas importantes aí para a produção de texto, que é com qualidade, produção de texto com qualidade, a coesão e a coerência. Inicialmente, é importante que você saiba que coerência e coesão são 2 princípios que garantem que um texto seja compreensível. Esses princípios também são chamados de fatores de textualidade. Esses princípios também chamados de fatores de textualidade asseguram a clareza do texto na medida em que exigem que ele, texto, siga uma determinada organização. Portanto, não seja uma simples junção de palavras, frases, orações e parágrafos, numa ordem qualquer. Se todo mundo escrevesse de ordem aleatória as palavras, os parágrafos, né, como é que nós iríamos entender o texto? Então, vamos entender aí, né, melhor cada um deles. Começando pelo conceito de coerência. Coerência, com certeza, você já deve ter ouvido falar sobre coerência, não é mesmo? Mas você sabe exatamente o que isso significa? Conceito de coerência. A coerência se refere à articulação lógica entre as ideias abordadas em um texto para que ele seja compreensível pelo leitor. Essa articulação se dá em 2 âmbitos internos ao texto. É uma sequência dentro do texto que tem que ser lógica, né? Ele se refere tanto a uma interação harmônica entre as ideias contidas numa mesma frase ou período, quanto a conexão entre os conteúdos de diferentes parágrafos do texto. Percebam que há uma figurinha azul aqui em cima. Nessa figurinha azul aqui, né? Estou sinalizando aqui com o cursor do mouse. Você percebeu que tem que ter uma sequência lógica, né, entre as ideias, né, entre os períodos, as frases. Tem que ter aí uma harmonia entre essas partes do texto para que tenha coerência. Então, ali nós vimos os fatores internos, agora externo ao texto. Nesse caso, diz respeito às relações entre o texto e o contexto geral no qual está inserido. Ou seja, que as informações contidas no texto sejam compatíveis com a realidade. Percebam aqui nessa figura que se você vai escrever um texto sobre uma paisagem, percebam que essa paisagem, se você vai escrever um texto, né, pedir para você descrever essa paisagem, obviamente essas ideias inseridas nesse texto têm que estar de acordo com aquela realidade, ok? Não pode ser nada diferente disso. Causas de falta de coerência. Agora que você já entendeu o conceito de coerência, para facilitar a sua compreensão, vamos ver quais podem ser as causas da falta de coerência em um texto. Com relação aos fatores internos ao texto, pode-se dizer que um texto é incoerente quando não apresentar alguma das características. Vejamos aí agora. Continuidade ou unidade semântica. A continuidade diz respeito ao desenvolvimento sequencial e contínuo das ideias, sem rupturas entre as partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, o texto será incoerente quando o autor não estiver atento à sequência lógica na apresentação das ideias e simplesmente mudar de assunto. Veja um exemplo aí. Uma placa de uma relojoaria e, ao final, essa placa, lá, no decorrer do texto, ela traz o que a relojoaria produz, né? Ou traz ali o que a relojoaria comercializa, relógio, pulseiras, troca de baterias e consertos. E, ao final, temos pastéis de fubá. Qual é a lógica disso? Não tem uma sequência lógica, né? Relojoaria e pastel, né?
Percebam aí que a placa é divulgar, o objetivo principal da placa é divulgar o relojoaria, no entanto, de maneira incoerente, há uma quebra da continuidade de texto que anuncia também a venda de pastéis. Progressão. A progressão se refere à continuidade do texto. A progressão se refere à necessidade constante do texto apresentar uma sequência de novas ideias, novas informações ou argumentos sobre o tema. Ou seja, o texto será incoerente quando o autor se repetir sobre o mesmo tema ao longo de todo o texto, mesmo que com palavras diferentes, sem acrescentar novas informações, argumentos ou conclusões. Veja o exemplo, ó, um aviso. O bar do Fritz Joinville, no momento, não está aberto porque está fechado. Claro, se não está aberto, está fechado. Perceba que a placa não tem uma informação clara, ela se contradiz, né? Se contradiz, não, ela traz uma mesma informação. Né? Voltando aqui. Neste caso, o texto exposto na placa é incoerente na medida em que, ao justificar o motivo do fechamento do estabelecimento, não acrescenta nenhuma nova informação ao texto, deixando redundante. Não contradição. A não contradição está relacionada à necessidade do texto de apresentar ideias ou informações que não se oponham entre si ou que sejam discrepantes com o texto. Dessa forma, o texto será incoerente quando o autor apresentar ideias opostas em diferentes partes do texto. Veja o exemplo. Aberto todos os dias. Uma placa, né? E aí, mais abaixo está escrito pequenininho aí, descanso semanal terça-feira. Obviamente, então, ele não vai estar aberto todos os dias. Se tem um descanso semanal, ele não vai estar aberto todos os dias. Então, há uma não contradição aí. Perceberam? Neste caso, aí, as duas informações contidas na placa são contraditórias, pois se há um descanso semanal às terças-feiras, informação na qual se subentende que o estabelecimento fica fechado nesses dias, não é possível afirmar que ele fica aberto todos os dias. Com relação aos fatores externos ao texto, pode-se dizer que um texto é incoerente quando o autor apresenta ideias, informações, argumentos ou fatos incompatíveis com o texto a que se refere. Veja um exemplo. Aí eu quero que vocês prestem atenção nesse texto aí, que ele traz tem alguns errinhos aí, mas são de fácil correção. Percebam, no verão passado, quando estivemos na capital do Cará, não é Cará, é Ceará, né? Houve um erro de grafia aí, faltou a letra E, né? Fortaleza, capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Neste caso, o texto é coerente com o contexto, pois sabemos que o estado do Ceará está localizado na região nordeste e não norte do país, como está escrito no texto. Perceba que também aí que há uma incoerência aí nesse nosso texto, tá? Não é o Ceará, ele não está localizado na região norte. A região norte do país, o Ceará está localizado na região nordeste, ok? Próximo da linha do Equador, realmente. Lá é muito quente e não pode nevar. Perceberam aí? Tá? Então, desconsidere essa informação aí de que o estado do Ceará está localizado na região norte, ok? O estado do Ceará está localizado na região nordeste do nosso país, ok? Exemplos práticos, para que você possa ter clareza da importância da coerência. Veja abaixo alguns exemplos de textos dos quais esse princípio não foi utilizado. Exemplo de texto incoerente devido à falta de continuidade ou unidade semântica. Vocês vão ler esse texto aqui, ó, e percebam que há inserções. O texto começa aqui, ó, com relação, entretanto, ele quer saber das condições de imigrantes, né, imigração no século XXI, e aí a pessoa que escreveu esse texto começa a inserir aí textos do hino do Palmeiras. Olha só, né? É o que está escrito aqui, ó. Você notou que o assunto principal do texto é a imigração no século XXI, e que os trechos destacados são uma parte do hino do Palmeiras, que não tem relação nenhuma com o assunto que vinha sendo abordado no texto? Esse texto é um exemplo de incoerência por falta de continuidade. A pessoa não teve argumento, não sabia aquilo que ela ia escrever e começou a, literalmente, encher linguiça. Ok? Estou falando aqui no sentido figurado. Encher linguiça. Então começou a colocar ali hino do Palmeiras, de repente coloca uma receita de bolo, né, para falar da imigração do século XXI, coisa que não tem nada a ver, ok? Então aí, um exemplo de incoerência. Outro exemplo de texto incoerente devido à falta de progressão. As informações elas são repetidas. A pessoa não dá continuidade ao texto. Leia. A televisão é muito importante na vida das pessoas. A televisão é muito importante na vida das pessoas. Fornece informações muito importantes de todos os lugares. E também diversão. Com a televisão, a vida fica muito mais interessante. Através dos programas jornalísticos, você
que tem a função de informar sobre acontecimentos do mundo todo. Ela também tem filmes e programas de entretenimento. A TV é um meio muito especial de comunicação, repete novamente a informação, tanto para informar e para entreter. Reparei que a pessoa usa palavras diferentes, mas não sai do lugar, fica patinando com o texto, ok? Fica patinando com o texto, não há uma progressão no texto. Você não consegue ter aí a introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, fica patinando, ok? Você notou que as ideias do texto se repetem, sem acrescentar novas informações, demonstrando a incoerência na falta de progressão? Exemplo de incoerência devido à contradição. Aqui nesse texto curto, né, é um texto que fala de um rapaz que ele vivia numa casa construída no alto de uma colina e que ele tem 30 anos de idade, ele mora nessa colina, tem um filho. E aí a gente vai ver, lendo esse texto, que há uma incoerência. Né? Aqui tem as incoerências do texto. Aqui, ó. Se João Carlos vivia em uma colina árida e desde o pé da colina se espalhava em todas as direções até o horizonte, uma planície coberta de areia, como poderia haver um caminho coberto de grama e árvores e folhagens que não lhe permitiam ver distintamente? Da mesma forma, se havia árvores e folhagens que não lhe permitiam ver, como é que ele pôde observar que o cavalo era manco? Além disso, se João estava completando 30 anos, como que ele poderia ter um filho que há 20 anos tinha partido para alistar no exército? Então, há uma incoerência de informações aí, ok? A gente já de imediato a gente consegue ver que tem contradição, ok? Fazendo uma análise curta aí. Então, como você pode notar, esse texto é incoerente por apresentar várias contradições. Agora que você já percebeu a importância da incoerência na produção de texto, na qualidade, assista o vídeo de coerência da professora aí, Natália Guirado, do canal Trilhante. Ela traz um estudo sobre o conteúdo abordado até aqui. Eu espero que vocês assistam o vídeo, anotem aí, né? É um vídeo muito interessante. A professora Natália, ela tem bastante bagagem com relação à produção de vídeos aí, ok? Eu quero que vocês assistam esse vídeo aí, tá? Anotem as ideias, ok? As informações que a professora Natália passa, e aí vocês vão perceber que auxilia aí a gente a desenvolver esse nosso texto aqui. Como você pode notar, esse texto apresenta várias coisas. Você assistiu o vídeo e tal, nós vamos pular agora. Até aqui você viu como é importante ficar atento às regras de continuidade, progressão e não contradição para assegurar a coerência num texto e, portanto, transmitir as informações desejadas com clareza. Veja no próximo tópico como as regras de coesão também são fundamentais para elaborar um texto com qualidade. Até agora, nós vimos questões de coerência. Agora nós vamos partir para a coesão. Entenderam aí? Coerência e coesão. Estamos agora aqui na coesão. No tópico anterior, nós estudamos aí a questão de coerência. Percebeu a importância que tem para a construção de um texto compreensível. Nesse tópico, nós vamos estudar agora o conceito de coesão, e sua relação com a coerência e sua relevância para a elaboração de textos claros e objetivos. A coesão diz respeito à conexão interna das ideias, dentro de uma mesma oração, frase ou parágrafo. Diferentemente da coerência, que trata da harmonia do texto como um todo, a coesão está relacionada à estrutura das orações, das frases e dos parágrafos, com o objetivo de tornar o texto mais agradável ao leitor. Repare que coerência, a coerência, o tema que nós estudamos anteriormente, tem a ver com o texto por completo. E a coesão, ela está mais ligada à estrutura interna do texto, ok? Perceberam aí? Nas frases, nos parágrafos, tá? Nas orações, tá? A gente é preciso ter uma coesão nessas partes do texto, porque o texto fica mais agradável, mais gostoso de se ler, ok? Então, são mecanismos formais responsáveis pela conexão entre cada uma das partes do texto, palavras, frases, orações e parágrafos, ok? Você deve estar se perguntando que mecanismos formais são esses, não é mesmo? Que mecanismos formais são esses? Vamos passar agora aqui a responder. Esses mecanismos formais são os pronomes, os advérbios, as locuções adverbiais, as preposições e as conjunções. Na aula, no bloco 3 lá, tem aí pronomes, ok? Então fiquem atentos também, usem a aula anterior para poder dar uma ajuda aí, né? E tem aqueles canais lá, aqueles vídeos lá da outra aula, ajudam muito, tá? Esses mecanismos ajudam a manter o texto coeso na medida em que podem ser usados tanto para fazer referência a algo,
que foi ou vai ser dito, quanto para demonstrar a sequência das informações contidas no texto. É por isso que falamos em coerência referencial e coerência sequencial. Vamos compreender um pouco melhor cada um desses dois tipos de coesão. A coesão textual, tipos de coesão, né? Tipos de coesão textual. Como já vimos anteriormente, existem basicamente dois tipos de coesão. A coesão referencial e a sequencial. Vamos entender melhor a finalidade de cada uma deles. De cada um deles. Coesão referencial. Referencial, ela evita a repetição de termos no texto. Ok? Então, ela já está falando, é referencial. Você pode fazer referência a uma palavra que você disse, um nome, usando outras palavras, ok? Então, recebe esse nome porque o termo utilizado como substituto se refere a um outro elemento do texto. Então, aqui, neste caso, os mecanismos formais utilizados nesse texto para inibir essa repetição são os pronomes e os advérbios de lugar. Veja na lista o quadro abaixo. Aqui nós temos aqui, ó, mecanismos, né? Mecanismos, né? de coesão referencial. Está aqui os pronomes, né? Temos aqui, ó, os pronomes, né? Pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e os advérbios de lugar. Então, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, me, te, se e os. Pronomes possessivos, pessoais, se referem a pessoas. Possessivos referem-se a posse. Meu, teu, seu, nosso, dele, dela, ok? Deles, delas, a gente pode usar tanto no singular como no plural, ok? Pronomes demonstrativos, este, esta, isto, é esse, essa, isso. Indefinidos, algum, nenhum, todo, muita, pouca, várias. Relativos, que, o qual, cujo, onde, ok? Vamos lá. Agora um exemplo aqui, ó, o texto 1. O texto 1, um exemplo de pronome, usando o pronome, ó. Pedro chegará de viagem amanhã. Pedro trará presente para todos. Aí com o pronome, utilizando o pronome, a gente trocando a palavra Pedro no segundo texto por ele, fazendo uma referência a Pedro usando um pronome. Pedro chegará de viagem amanhã, ele trará presentes para todos. Fiquem atentos na aula passada sobre pronomes, hein? Ok? Tem lá, texto. Você notou que a utilização do pronome tornou a leitura do texto 2 mais agradável para evitar uma repetição, tornando o texto mais coeso. Há ainda duas possibilidades de ocorrência de coesão referencial. Por meio de elipse, ou seja, da omissão de um termo para evitar a repetição. Elipse, a gente suprime o termo, mas faz uma referência sublime. Ok? Então vamos lá. Ó. Sem elipse, passaremos o sábado no clube. Você vem conosco ao clube? Percebam que eu repeti a palavra clube. Passaremos o sábado no clube. Você vem conosco ao clube? Agora vamos fazer usando uma elipse. Passaremos o sábado no clube. Você vem conosco? Então, daí uma subentender que nós estamos falando do clube. Né? É o que está explicado aqui. Ó. No texto 2, a palavra clube foi emitida na segunda pergunta, sem prejudicar o sentido do texto. O texto continuou fazendo referência ao clube, porém sem mencionar. Elipse, que chama isso, portanto, constituiu a supressão do termo, tornando o termo mais simples e coeso. Pela reiteração, ou seja, pelo uso de sinônimos, eu posso muito bem trocar aí, eu posso fazer referência a uma determinada num texto, a um determinado assunto, usando sinônimos, ok? Então vejam aí um exemplo. Ó. Carla ganhou uma viagem para Paris. Carla não vê a hora de conhecer Paris. Eu posso substituir Paris por Cidade Luz. Veja só, Paris é conhecido como Cidade Luz. Né? Carla ganhou uma viagem para Paris, ela não vê a hora de conhecer a Cidade Luz. Assim como, por exemplo, a gente poderia colocar Carla ganhou uma viagem para o Rio de Janeiro. Carla não vê a hora de conhecer o Rio de Janeiro. Eu posso substituir. Acho que tem uma pergunta lá na frente sobre isso aí, tá? A gente pode substituir, fica aí a dica, tá? Você notou como o texto 2, o substantivo Paris, foi substituído na segunda fase por um sinônimo?
Então, Paris ela é conhecida como a cidade-luz, sem prejudicar o sentido do texto, obviamente, para quem sabe, né? Para quem tem vocabulário, para quem aprende bastante aí, antenado, lê bastante, então sabe que Paris é a cidade-luz, né? Itatiba, por exemplo, é conhecida como a princesa das colinas, é isso? Eu não moro em Itatiba, mas eu sei que Itatiba é conhecida como a princesa das colinas. Então, pode-se fazer uma referência a respeito disso, né? Eu estou aí fazendo uma referência, tá? Então, o texto continuou fazendo referência à cidade de Paris, porém sem mencioná-la. A reiteração, portanto, consistiu na repetição do texto para tornar o texto mais coeso. Agora que você já entendeu aí a importância da coesão referencial, conheça um pouco mais sobre a coesão sequencial. Olha só, presta atenção. Nós mudamos agora de coesão referencial para sequencial. A coesão sequencial tem como foco garantir a sequência lógica das ideias que se pretende expressar no texto, evitando a contradição. Perceba, eu não posso falar uma coisa aqui e depois falar outra ali na frente. Contradizer. Neste caso, os mecanismos formais utilizados no texto para assegurar a sequência, portanto, a continuidade, é a progressão. São as conjunções, as preposições, alguns advérbios, as locuções adverbiais. Eles podem nos ajudar a expressar conclusão, causa, consequência, finalidade e oposição. Percebam? Aí, veja uma lista dos principais recursos no quadro abaixo. Aqui nós temos um quadro muito bem ilustrativo, né? Com os mecanismos aí, tá? Ok? Olha aqui, ó. Para introduzir, nós temos aqui os conectivos, acrescentar temos esses outros, contestar temos outros, ok? Tá? Retificar, concluir. Então, tem uma lista aí enorme. Dê uma olhada nessa lista, leiam. Tá? Então, vamos lá. Agora vejamos um exemplo. Nas férias iremos ao Rio de Janeiro. Apesar de ser perigosa, a cidade maravilhosa é bastante acolhedora. Perceberam aí que eu fiz uma referência aí? E o apesar de também é um conectivo, né? Você notou que na segunda oração é usado o conectivo apesar de para iniciá-la, assegurando a coesão sequencial. Perceberam aí? Além do conectivo, o texto também faz jus à coesão por reiteração, ao referir-se à cidade maravilhosa, ao invés de repetir o nome Rio de Janeiro. Perceberam que nós usamos aqui as duas coesão sequencial e referencial? Perceberam aí? Além da coesão referencial por conexão, aquelas das quais usamos o conectivos, há ainda uma possibilidade da ocorrência da coesão referencial por justaposição, cujo foco está em assegurar uma sequência lógica do texto no que diz respeito ao tema, bem como a organização espacial e temporal, o que pode ser evidenciada por marcadores verbais. Veja um exemplo. Esse texto aqui é um fragmento do livro O Curtiço, de Aloysio de Azevedo, é uma leitura muito interessante aí. Então, ele traz aqui alguns marcadores verbais, que são os verbos, hein? Prestem bem atenção. Você notou com o texto, leiam o texto, né? O Curtiço aí, e notem que o texto, por meio dos marcadores verbais, demonstra a passagem do tempo e como os mecanismos contribuem para assegurar a sequência lógica do texto. E, portanto, a coesão. Agora que você já percebeu como os elementos de coesão, quando bem utilizados, fazem toda a diferença na produção de texto de qualidade, assista ao segundo vídeo aí de coesão de português da professora Natália Griado no canal Trilhante. Ela faz um resumo sobre o conteúdo abordado nessa aula, ok? E dando continuidade aí, vocês assistam o vídeo, façam as anotações, aquilo que vocês têm dúvida, consultem dicionário, ok? Nesses textos também dá para consultar dicionário, tenham sempre à mão o dicionário para poder consultar. Nessa aula, você pode compreender o papel e a importância da coerência e da coesão na produção de textos. Como pode-se notar, coesão e coerência são temas que são diretamente relacionados um ao outro. Ambos dizem respeito à estrutura lógica do texto. Enquanto a coerência está relacionada à lógica das ideias, contida no texto como um todo. A coesão diz respeito à conexão entre cada uma das partes dos textos, palavras, orações, frases e parágrafos, fazendo com que as informações do texto sejam claras. Isso aqui é um breve resumo do que a gente já viu aí. Portanto, são os mecanismos de coesão, os pronomes, as conjunções, as preposições, os advérbios, as locuções adverbiais, que irão ajudar o autor na organização do texto, assegurando a continuidade, a progressão, a não contradição, que são elementos essenciais da coerência. Agora que você já estudou os conceitos de coerência e coesão, acompanhados em vários exemplos, façam os exercícios
e demonstra o que você já aprendeu. Tem uma tirinha aqui, aí tem uma questão para você perceber aqui, né? Qual que é o pronome, né? Na questão de pronome, qual é o pronome que ele usa, né? Por que ele fez uso dele. Tem um outro aqui, essa tirinha aqui nós vimos já numa outra atividade antes, tá? Percebam lá que tem ela numa outra atividade antes, tá aí também. Tá? Só que aqui a pergunta é outra, né? Tá? Vocês vão observar essa tirinha aqui e responder essas questões aqui, ok? A segunda questão, usando a tirinha aí do Calvin, tá? Ele fala sobre o pedágio lá, o pai tem que dar 50 centavos para ele para poder estacionar. E o pai fala assim, por que eu deveria te pagar para guardar meu carro na minha garagem? Tá? Então, quais são esses tipos de pronomes aí? Aí tem o exercício 3, 4, 5... Vocês vão ter vários exercícios, 7, aí tem mais uma tirinha, né? Lá vem o Calvin de novo, né? Com um outro menino aí, tá? Prestem bem atenção nisso daí, tá? Né? A tirinha, o Calvin usa 2 vezes o pronome pessoal, né? Percebam aí, tem os exercícios. Prestem atenção nos exercícios, mais uma vez eu reforço. Leiam a questão. Interprete a questão, vejam o que a questão está pedindo, qual que é a essência da questão, o que a questão pede, ok? Tá? Tem um textinho aqui para vocês lerem, tá? Tem aqui, alguns textos são compostos a partir de sequências de palavras previamente escolhidas e organizadas pelo autor. Outros textos, no lugar de palavras, apresentam ao leitor uma sequência de imagens. Então, vocês vão observar essas imagens aqui, verificar qual que é a sequência das imagens e anotar aqui, vocês anotem aqui em cima qual que é a sequência e assinalem aqui qual que está correta, ok? Tá? Tem a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 6, 3, 2, 1. Aqui tem um texto da timidez, né? Sendo tímido notório é uma contradição, tem um texto aqui muito bom do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola, é um livro muito bom. Tá? E aí tem um texto curto, no texto acima a palavra negrito e sublinhada da ideia de, aí está aqui, para vocês responderem. Depois tem essas 3 figurinhas aqui para vocês observarem, né? Da Turma da Mônica, do Cebolinha aqui, qual que é a sequência. Mais um texto, Poderíamos Viver Sem Chuva, um textinho curto. Vocês vão fazer aqui o exercício 14, com relação àquele lá, ao texto. Percebam que também traz aqui, uma sequência para vocês assinalar. Tem aqui, Poderíamos Viver Sem Chuva. Aqui tem essas palavras grifadas aqui, vocês vão ver, vão assinalar qual que é a sequência que substitui aqui. Qual que é a sequência de palavras que substitui. Lá, por exemplo, lá, à primeira vista parece que a chuva deveria cair sempre à noite, porque é precisamente quando mais benefícios traz e menos prejudica os nossos afazeres e divertimentos. Mas quer ela caia em dia de festa ou de noite, enquanto dormimos tranquilos, a chuva é sempre necessária. Seus efeitos consistem em penetrar na terra e ser absorvidos pelas raízes da planta, que dela... Então, vocês vão substituir. Seus efeitos, quem quer? Se refere a quem? Dela, se refere a quem? Ok? Onde, se refere a quem? Da qual, se refere a quem? Aqui, tá? Tem uma lista aqui para vocês já ver. Aqui um outro texto, gripado, penso em espirros e como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. É um textinho curto, ok? Foi extraído da revista Veja, tá? Aí vocês entendam, pega esse trecho, para entender o trecho como unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de termos. Que termo o trecho em destaque em negrito do texto retoma? Aqui temos as alternativas, vocês façam aí. Aí o aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. É outro textinho curto e vocês vão interpretar aqui o que quer dizer aí, qual que é a pergunta 16 aí, tá? Ok? Mais outro texto, curtinho, tá? Vocês vão ler o texto, leiam com calma, quantas vezes for necessário, ok? E responder as questões aí. 18, 19, tem mais uma tirinha, ok? 20 e
Começamos um novo tema aí que é conto fantástico, ok? Tá lá no conteúdo, tá? Conto fantástico. Quase sempre usamos a palavra fantástico para dizer que algo é ótimo, admirável, mas esse termo também está relacionado à fantasia. Nos estudos de literatura é usado do imaginário. Estudo do real com o imaginário. O gênero textual com uma narrativa breve, geralmente construída em torno de um conhecimento principal. Dependendo do assunto, das características, os contos são classificados como fantástico, de amor, de humor, de ficção científica, de terror, entre outros. Os contos fantásticos são um fato inusitado, improvável, estranho, que interfere no mundo real que está sendo apresentado. Em alguns casos, por meio dessas narrativas fantásticas, temos uma denúncia, uma crítica de comportamentos sociais. A seguir, você lerá um conto fantástico da escritora Lígia Fagundes Telles. Eu vou resumir aqui brevemente, inclusive tem um pedaço desse texto aqui, que, salvo me engano, se repete aqui, tá? Mas é um texto curto, leiam atentamente, tá? Texto. Vou fazer uma breve explanação aqui. Vocês têm algumas questões para responder, tá? É simples, vocês prestem atenção, respondam lá as questões que estão pedindo, tá? É uma questão de interpretação do texto, tá? Esse texto, basicamente, ele narra o fato de um cidadão que se dirige a uma loja de antiguidades, possivelmente. E aí se depara com um tapete, uma tapeçaria, que traz uma paisagem, ok? E ele pergunta para a dona da loja, ele faz um questionamento para a dona da loja, ele volta, ele tá num dia, ele volta no outro, ele não dorme à noite, pensando naquela paisagem que ele vê, ele fica com várias dúvidas, ele fica com pensamentos, ele tem várias reflexões acerca daquela paisagem e, ao final, tem um desfecho, ok? Vocês vão ler, interpretar o texto, ok? Ver o que pede aí na interpretação do texto aí, com as questões, tá? De acordo com o que está aqui previsto nas questões aqui, ó, tá? Você conhece um pouco sobre o gênero confrontado, vamos fazer algumas atividades. Essas atividades estão relacionadas com o texto. Todas as informações das questões a partir da 1 aqui, no tema Conto Fantástico, estão relacionadas com o texto lá em cima. Vocês vão encontrar essas informações no texto acima, ok? Frisando novamente, leiam com atenção, passo a passo, interpretando, um dicionário, pesquisando. Quem quiser fazer uma pesquisa na internet, lá tem vários temas sobre esse livro, esse conto fantástico da Lígia Fagundes Telles, que é A Caçada. Dá uma lida lá e vocês terão condições de interpretar as questões que estão relacionadas aqui, ok? Lembrando bem que eu estou à disposição aí para qualquer questionamento através das redes sociais, tá? Quem tem aí acesso às minhas redes sociais aí. Outro detalhe, a escola está com um canal do YouTube lá, disponibilizando esses vídeos, tá? Acessem lá, se inscrevam no canal da escola, ok? As atividades, quem não entregou as atividades desde o primeiro bloco, pode passar lá na escola, imprimir, buscar as atividades aí no site da prefeitura, imprimir, fazer as atividades. Aqueles que não entregaram as atividades, que faltou algum bloco de atividade, procurem a escola e entreguem as atividades lá, ok? Nós já estamos finalizando aí já o segundo, essa já é uma atividade de início do segundo bimestre, tá? Tá no aplicativo aí, eu espero que vocês façam. E qualquer dúvida também eu estou disponível aí para qualquer questionamento, ok? Um abraço, eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem, ok? Um abraço, tá?